meus cremosos, minhas cremosas, muito bom dia nessa manhã chuvosa de quarentena! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje eu vim trazer um vídeo de cultura para vocês com uma matéria super interessante que eu encontrei na internet falando sobre a Idade Média. Bom, os adolescentes com certeza eles vão ver isso, se ainda não viram, vão ver isso na escola. E as crianças também. Primeiro eu vou situar vocês em que período da história acontece a Idade Média. Gente, como minha cabeça não é um computador, como eu não tenho todas as datas, todas as informações gravadas aqui no meu cérebro, porque infelizmente o meu cérebro ele é um cérebro humano, não é um cérebro mecânico capaz de suportar várias informações. Eu tenho aqui no computador a minha cola. E agora eu vou compartilhar com vocês essas informações. Então, gente, pode ser que seja um vídeo um pouquinho extenso, mas eu tenho certeza que vocês vão amar a quantidade de informações. Bora lá. A Idade Média, ela é um período que começou com a queda do Império Romano aqui no Ocidente. A gente divide o mundo em Ocidente e Oriente. Oriente a gente vai jogar mais pro pessoal que está lá para perto da Ásia, né? E o Ocidente a gente coloca da gente para cá, o pessoal da Europa para as Américas, tá bom? E aí o que acontece? A Idade Média ela teve o seu start, né? O seu inicial no ano de 476 depois de Cristo. E ela só se encerrou praticamente depois de 1000 anos, no ano de 1453 depois de Cristo, que foi quando o Império Bizantino tomou a Constantinopla. Eram os turcos. Detalhe, na Idade Média não existiam perfumes, escovas de dente, desodorante, absorvente, papel higiênico, as pessoas não tomavam banho e muito menos lavavam as roupas. Só que antes da gente falar da Idade Média, vamos entender o que foi um pouquinho antes, só para vocês conseguirem identificar qual foi a mudança desse pensamento e por que a Idade Média ficou guardada na história, aliás, ficou registrada, essa é a palavra, registrada na história por ser uma época bem sem higiene. Bora entender? Bom, antes da Idade Média, as pessoas elas eram muito mais higiênicas, né? A gente pode ter aí como comparativo os gregos e principalmente os romanos. Gente, Roma foi uma cidade muito futurista para a época dela. O Império Romano ele simplesmente criou canalizações de águas. Então era água que passava pelo todo o subterrâneo da cidade de Roma, levando a água para todos os lados. Imagina, isso não existia antes e Roma conseguiu ter essa estrutura de cidade, que hoje é o que a gente tem aqui, as águas encanadas dentro das nossas casas, né? É óbvio que nem todas as casas de Roma recebiam água, mas todo lugar em Roma tinha água, ou seja, a água ela era acessível. E por ela ser acessível, as pessoas poderiam também se banhar nessa água. Então, em Roma, havia disponibilizado para a população alguns lugares que eles chamavam de casas de água ou casas de banho. Nessas casas de banho eram disponibilizados água quentinha e gostosa para as pessoas tomarem banho, sabão e ervas de banho. Então as pessoas estavam andando na rua, se precisasse tomar banho, se precisasse se limpar, fazer algo do tipo, havia essa disponibilização. Só que o que acontece? O que acontece? Quando o Império Romano caiu e o Império Bizantino teve aí, né, o seu start, quando começou enfim, quando deu o início à Idade Média, a coisa começou a mudar um pouquinho, começou a ficar meio estranho. O cristianismo, ou seja, a ascensão da religião cristã, a ascensão do entendimento de Jesus Cristo como um salvador, começou a se proliferar pelo mundo. A igreja católica, no caso, era a igreja que predominava e também era o pensamento que predominava. Então, as pessoas que antigamente acreditavam em vários deuses tiveram seu pensamento reduzido a um único Deus, um Deus único e salvador. E aí, essas casas de banho começaram a ser fechadas. Por quê? Porque os padres da época diziam que lugares como esse, onde qualquer um pode chegar, tomar banho e ficar nu e tirar roupa e não sei o que,
poderia fazer com que as pessoas entendessem errado. E, além disso, casas como essa estavam facilitando o contato sexual entre as pessoas. Como vocês sabem, para a religião, o contato sexual sem amor, sem carinho, sem a intenção de ser para a criação de família ou algo do tipo, ele é considerado um pecado. Então a igreja fechou essas casas de banho, dizendo que essa era um local onde as pessoas poderiam ter aí a sua cabeça convertida para a luxúria, que é considerado um dos pecados capitais. Bom, aí o que começou? Aí que começou a acontecer? Às vezes eu quero falar e eu falo muito empolgada, né? Vocês devem perceber. Então, o que começou a acontecer? Começou a acontecer o seguinte: os padres, as pessoas, né, daquela época começaram a dizer que a água quente, que era essa água que tinha dentro das casas de banho, ela era prejudicial à saúde. Ou seja, por meio dessa água, por meio dessa quentura da água, os músculos poderiam ser reduzidos e as habilidades motoras também. Então, imagine você ouvir alguém dizendo para você que se você tomasse banho, seus músculos iam diminuir e que você ia perder as possibilidades de se movimentar. É mais ou menos como se você falasse assim, ó, não entra nessa água não, se você entrar nessa água, você não anda mais. Deu para entender mais ou menos a ideia? E isso também foi colocado uma situação de que eram geradas doenças a partir dessa água. Ou seja, eram doenças que para eles eram ruins para os olhos, ruins para os dentes, ruins para o rosto e que poderia deixá-los mais vulneráveis ao frio. Isso quer dizer o seguinte: como eles estavam tomando banho com água quente, morninha, ficar tomando muita banho de água quente, no dia que fosse tomar um banho de água gelada, a pessoa ia morrer. Ou seja, ela não ia ter a proteção natural do corpo para este tipo de água. Gente, eu sei, parece loucura, mas nós estamos falando de um pensamento de uma época. Então a gente precisa entender que as pessoas dessa época, elas realmente acreditavam. E outra coisa, como a presença da Igreja Católica, né? A presença era praticamente o exército, era a igreja a serviço da coroa e a coroa obedecendo o pensamento da igreja para sim ter os fiéis em mão, né? Em mãos. Então, parece loucura, mas realmente os pensamentos eles eram assim. Bom, depois que você já foi convencido que você tomar banho com água quente, você vai sair, nunca mais você vai sair andando dessa água, também começaram a dizer, né? Criou-se um senso comum de que a sujeira, na verdade, não fazia mal para a saúde. Muito pelo contrário, a sujeira era a melhor coisa que tinha para a saúde. Essa teoria foi comprovada para a comunidade médica, ou seja, os médicos atestaram que isso era verdade. E aí eles justificaram o seguinte: quando você usa água para tomar banho, essa água abre os poros da pele, ou seja, ela limpa os buraquinhos que a sujeira está tapando, e aí o que acontece? Por limpar esses buraquinhos, você fica mais suscetível, você fica mais aberto a pegar as doenças, afinal de contas, a sua pele está aberta. Então, o que aconteceu? A higiene pessoal passou a ser desconsiderada como uma prioridade, ou seja, deixaram de tratar a higiene como prioridade. E para ser considerado limpo, bastava você lavar a mão e o rosto. Não precisava limpar o bumbum, não precisava limpar, né, o fazedor de xixi, ou a fazedora de xixi, não precisava fazer nada disso. Para ser considerado limpo, basta lavar a mãozinha e lavar o rosto. Bom, aí as mães ouviam os médicos dizer para elas que elas não podiam banhar os bebês. Ou seja, os médicos diziam: olha, não dá banho no bebê não, sabe por quê? Se você dá banho nele, a mesma proteção que você tem de sujeira que te protege de doenças, você vai retirar do seu bebê. Então, o que vai acontecer com o seu bebê? Vai morrer. Então, as mães pararam de dar banho nas crianças, só que o índice de infecção e feridas, gente, sujeira causa coceira, causa ferida, coceira, sujeira e tudo mais. O índice disso tudo começou a crescer.
Além disso, na Idade Média, quando chegava o clima muito frio, muito frio, muito frio, tinha essa situação deles tentarem se cobrir, aí cobria com sujeira, com coisa tudo suja, com tecidos sujos, e isso só piorava a situação. Não tinha saneamento básico, diferente de Roma, onde as pessoas poderiam utilizar as casas de banho e havia lugares especiais para se fazer as necessidades, né, fisiológicas, seria o número um, número dois. Não tinha, não tinha, não tinha nada disso, não tinha. Então as pessoas tinham que fazer cocô na rua, as pessoas tinham que fazer xixi na rua, depois não tinha onde dormir, ia dormir em cima desse cocô, desse xixi. O cachorro, gato, papagaio, periquito, vaca, jumento, galinha, todo mundo usando o mesmo espaço. Não tinha diferenciação do espaço dos animais, espaço das pessoas, né? O mesmo esterco de vaca que hoje é utilizado para plantio, era também esterco de gente. Quem consegue imaginar? Você pegar um cocô de uma pessoa e usar como adubo? Consegue? Aí o que que aconteceu? Nessa mesma época, teve uma pandemia muito diferente, mas em questões assim de pandemia parecida com a nossa. Houve a peste bubônica, ou também conhecida como peste. E o que que era essa peste bubônica? O que que era essa peste negra? Antigamente, ela era transmitida pela picada de pulga. Depois de ter dizimado um terço da população europeia, entre a realeza e a plebe do século XIV. Bom, aí com a chegada da modernidade, quando finalmente acabou a Idade Média, aí por volta do século XIX, o banho finalmente começou a se tornar de novo comum para os homens, que agora eles começaram a tomar banho pelo menos 2 vezes na semana. As mulheres, elas não tomavam com tanta frequência e elas também não lavavam as partes íntimas. Por quê? Foi colocado imposto, né? Foi uma crença geral da época, era de que a mulher que lavasse as partes íntimas, ela poderia se tornar infértil, ou seja, ela poderia se tornar um tipo de mulher que não consegue gerar filhos. E isso tomou a população feminina no geral. Então, elas não lavavam as partes íntimas. Conseguem imaginar o quanto de infecções? O quanto difícil devia ser sentar ou estar do lado de uma mulher e sentir esse cheiro? Mas, gente, é muito louco, porque assim, a gente não pode julgar. É uma crença, né? Isso foi imposto na cabeça delas. Então, é cultural. Não há como a gente falar, ela era porca, ela era isso. Não, ela acreditava naquilo. E por ela ter medo de não poder ser mãe, não se tornar mãe, ela se colocava nessa condição. Eu não vou lavar minhas partes íntimas. Bom, e agora para a gente fechar esse vídeo sobre essa loucura, né, da Idade Média, eu quero trazer para vocês um pensamento que eu acredito que vai ficar muito de encontro com essa situação que nós estamos vivendo agora, né? Do coronavírus. Porque assim, a peste bubônica, ela chegou a ser considerada uma doença como um castigo de Deus. É como se as pessoas daquela época elas acreditassem que Deus estava punindo a humanidade por algo. E ela conseguiu trazer ao mundo a necessidade da consciência da higiene. Ou seja, as pessoas começaram a se cuidar mais da higiene nessa época. Assim, foi os passinhos muito lentos, muito lento, muito lento, até que hoje as pessoas têm essa consciência de higiene que nós temos hoje. Só que vejam, de novo, nós estamos passando por essa fase de pandemia. Algo está fazendo com que a gente tenha mais cuidado com nós mesmos, né? Então, não é simplesmente ir até a rua, sei lá, comprar pão, voltar para casa e lavar as mãos. Nós estamos tendo um outro hábito, criando o hábito de usar álcool em gel, criando o hábito de higienizar, inclusive, os sapatos, de remover as roupas, de lavar as roupas. Tudo isso porque nós estamos enfrentando um vírus.
Fazendo isso diretamente várias vezes, várias vezes, isso vai acabar se tornando nosso hábito, mesmo com vacinas. Eu tenho certeza que uma grande maioria de pessoas vai continuar, porque a gente sabe, porque a vacina não é 100% eficaz. E mesmo sendo, há organismos que trabalham de forma diferenciada com a vacina. Então, assim, eu achei que este tema ia ser um tema muito legal, inclusive por esse pensamento que esse tema traz para a gente, e foi por isso que eu escolhi essa aula aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós ainda temos mais um monte de aulas legais e eu espero que vocês continuem acompanhando. Se você está assistindo esse vídeo hoje, saiba que nós precisamos do seu like e do seu comentário. Então não esquece, deixa seu like aí pra gente, tá bom? Beijo da loira. Uou!